Helena Miranda Monteiro do Amaral. Nasci em Lisboa no dia 4 de outubro de 1962. Sou balança de signo. Mestre em Línguas e Literaturas Portuguesa e Francesa. Sou argumentista e guionista. É uma mulher de 52 anos, muito próxima da família e que gosta de ler e escrever desde sempre. Acho que isso sou eu. Um bocadito malucada, para ser sincera. Era muito traquinas, muito mimada. Fui muito mimada. Pessoa mais nova das minhas irmãs e dos meus primos, e era um bocado déspota, obrigando toda a gente a contar-me histórias dia e noite, se fosse o caso. A minha infância foi povoada de histórias. Eu não, acho que já as inventava, embora não tenha bem consciência disso, mas a verdade é que vivia num mundo de ficções e de histórias e obrigava toda a gente repetidamente a contar-me as mesmas histórias e, portanto, vivia num mundo de fantasia, apesar de não ter não tinha bem consciência de que eu era uma personagem dessas fantasias e criava depois uns pequenos episódios para mim própria dentro dessas fantasias. O livro que marcou mais a minha infância, apesar de não o ter lido na infância, foi um livro da Maria Judite de Carvalho que se chama Flores ao Telefone. Esse livro estava numa estante em casa dos meus pais, numa prateleira baixa. E, portanto, eu quando brincava, porque brincava muito com bonecas, essas coisas todas, brincava no chão e aquele título era uma coisa que eu achava magnífica. Nunca me passou pela cabeça que Flores fosse um nome próprio, na altura, nunca me passou pela cabeça e, portanto, achava uma ideia maravilhosa, assim, uma coisa para lá de maravilhoso. E pensava um dia, quando lesse aquele livro, estava à espera de encontrar uma história de várias flores que comunicavam entre si, todas falando ao telefone. Quando finalmente li o livro, não é? Acho que foi uma revelação. Claro que eu já não estava à espera que fossem as várias flores ao telefone, mas percebi aquilo que depois vim estudar mais tarde no curso de literatura, que de facto o universo da sugestão é o mais importante para a criação de uma história e da alegria de ler. Num carnaval, mascarámos-nos, ou mascararam-nos, eu de soldadinho de chumbo e a minha irmã de fada, toda vestidinha de azul, porque ela tem os olhos azuis, e a minha avó materna escreveu uma história muito bonita, que não sei onde anda, penso que tenha a minha irmã, sobre uma fadinha do olho azul, que era super bem comportada e que só tinha problemas, que tinha que andar sempre a tomar conta de soldadinho de chumbo, que era bastante estarola e só lhe aconteciam calamidades porque era estarola. Portanto, ela escreveu essa história motivada pela nossa máscara, não é? Porque os meus pais devem lhe ter mandado uma fotografia, porque a minha avó vivia no norte. E eu, quando li aquela história, fartei-me de chorar. Era miúda, não sei o quê, mas fartei-me de... Quando li, penso que não tenha lido, que me tenham lido, porque eu penso que ainda não saberia ler. Fartei-me de chorar porque, bom, com aquela circunstância dos miúdos não serem capazes de se distanciar das personagens, não é? E das situações, e, portanto, eu vi ali a minha própria história, toda a maluquice que eu tinha, transformada num grande problema para a minha irmã, que não era uma santa, mas que ali aparecia como uma santinha, a tomar conta de mim e, portanto, isso foi uma coisa muito impressionante na minha vida, não é? Porque que eu perceber que, de facto, as histórias podem invadir de tal maneira a tua vida que tu te transformas dentro da própria história. E pronto, e o soldadinho não tinha grande futuro, o soldadinho de chumbo, como toda a gente sabe. Helena Amaral, acho que é boa pessoa. Helena Amaral não passa sem ler e sem escrever. Fui para a escola naquilo que hoje, para a maior parte das pessoas que nasceu depois do 25 de Abril, é impensável.
portanto fui para a escola onde havia sala, não é? Tinha 3 filas de carteiras duplas, a fila ao pé da janela era a fila das boas, a fila do meio era a fila das médias e a fila junto à porta era a fila das burras. As filhas dos amigos dos meus pais estavam todas na fila das boas, só que não havia lugar na fila das boas. E, para grande humilhação minha, quando cheguei, eu fiquei sentada na fila das médias. E isso, eu tinha 7 anos e isso foi uma coisa, foi um problema para mim. Rapidamente percebi que estava ali mais bem colocada, porque ainda por cima, como era alta comparativamente com as outras meninas, fiquei para aí na terceira, portanto tinha mais 2 ou 3 à minha frente e, portanto, podia coordenar ataques organizados de mau comportamento e depois aparecer lá do fundo sempre com uma carita de santa. Portanto, depois a coisa correu-me bem, mas acho que, tanto quanto me lembro, no ano seguinte passei para a fila das boas. Fiz, enfim, a escola primária neste contexto, que ainda foi o contexto em que fui para o ciclo. No segundo ano do ciclo foi o 25 de Abril e houve revolução em tudo, o que foi ótimo, e eu, que deveria ir para o Liceu Dona Leonor, que era um liceu de meninas, houve uma decisão que, de facto, que o Liceu Dona Leonor e o Liceu Padre António Vieira se deveriam fundir para haver meninas no Padre António Vieira e rapazes no Dona Leonor. E eu acho que foi uma sorte, porque houve outras pessoas no mesmo prédio onde eu vivia que ficaram no Dona Leonor. Não sei por que circunstância, eu fui parar ao Padre António Vieira, que era um liceu muito animado do ponto de vista político. Havia muitas cenas de pancadaria, etc. Mas foi uma escola extraordinária para mim. Eu adorei aqueles 5 anos que ali estive. Tive professores ótimos, ótimos. A minha professora do atual 10º ano de português foi super importante na minha vida, porque eu a determinada altura estava ali na dúvida, vou para a literatura, vou para a história, enfim, estava ali assim e ela marcou-me imenso. Foi a pessoa que me ensinou que um texto também é um objeto que é bom dissecar e trabalhar. E depois fui para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Depois fiquei aí a dar aulas e fiz o mestrado também aí. E pronto, e no fundo esta foi a minha formação académica. Vim-me embora com o doutoramento a meio, porque quando se é mais novo, uma pessoa tem muita falta de ar. E eu começou-me a angustiar, foi uma coisa que me começou a criar uma angústia enorme pensar. Eu entrei aqui na Avenida de Berna, tinha 18 anos, a fazer este percurso e agora, se tudo me correr bem, fico aqui até me reformar. E aquilo começou-me a transtornar, quer dizer, começou-me absolutamente a transtornar, a pensar que eu tinha que fazer outras coisas. Tinha que procurar outra coisa para fazer, não que não gostasse de dar aulas, não que alguém me tratasse mal. Tinha que experimentar outras coisas, quer dizer, não conseguia viver bem comigo própria a fazer apenas aquilo. A minha profissão é uma grande aventura. O que me dá mais prazer é ler e escrever. Mas eu mantinha-me na faculdade ao mesmo tempo. E entretanto, um dia vi um anúncio também e concorri e estive 5 anos na Fundação Oriente, onde fazia sobretudo, fiz algum trabalho de tanto apoio à filantropia, à área de filantropia, mas sobretudo coordenava a parte editorial. E depois vim-me embora e não sabia bem o que é que ia fazer. Mas estava decidida aqui a começar a escrever, pronto. Não sabia bem em quê, nem como. E daquelas coincidências, que acho que a minha vida foi feita muitas vezes de coincidências, de momentos. Fiz um concurso havia uma produtora que estava a fazer um concurso para guionistas e para a adaptação daquilo que veio a ser o cuidado com as aparências e, portanto, quem fizesse o guião que mais
mais apreciassem, ficaria com o lugar, digamos. E, portanto, daí em diante é o que tenho feito, é escrever. Preferencialmente escreveria ficção. Para televisão é mais complicado, embora tenha um certo orgulho que fui uma das autoras do Conta-me. Fomos chamados uma vez à RTP para nós vermos e pensarmos como é que seria possível fazer aquilo em Portugal. E foi fascinante, porque a Isabel e eu tínhamos mais ou menos a idade da personagem mais nova do Conta-me, portanto, tudo aquilo que ele estava a viver, a escola, a levar reguadas também, essas coisas todas, nós vivemos aquilo. E o irmão mais velho, enfim, sim, era mais ou menos da idade, portanto, do nosso sócio. Foi um trabalho muito bom de fazer, porque ao mesmo tempo que nos fomos revendo em tudo naquele ambiente, também fomos obrigados a estudar imenso. E o grande desafio na adaptação, há duas coisas. Bem, uma que tínhamos mesmo que resolver de uma maneira diferente, porque apesar de Portugal e Espanha terem vivido de forma mais ou menos similar do ponto de vista social, etc., a verdade é que Portugal tinha guerra, portanto, um jovem universitário tinha esse grande peso, tinha que andar na linha, porque senão ia para a guerra, o que não acontecia em Espanha. Portanto, tivemos que criar toda uma trama narrativa diferente para essa personagem portuguesa e criámos uma personagem que foi depois interpretada. Aliás, criámos para essa atriz e pronto, e tivemos a sorte de ter sido aceite e ter sido um grande êxito, que foi a Apanhadeira de Malhas, que criámos para ser interpretada pela Mariema. Tenho tido a sorte de não trabalhar muitas vezes com a pressão das audiências, que é uma coisa ótima, mas quer dizer, mas há um mínimo, não é? Há um mínimo. E quando sentimos que, afinal de contas, foi um trabalho que nos foi encomendado com a pressão da qualidade apenas, mas que, quando as coisas se fazem com qualidade, que o público também reage e, de certa maneira, adere e que depois é premiada também com coisas de público, etc., claro, o que é que uma pessoa pode pensar? Pode pensar que se calhar valia a pena apostarem mais vezes em coisas com qualidade, porque o público vai sempre reconhecer a qualidade. Pode não ser logo ali em termos imediatos, podem não ser os milhões que é preciso à cabeça, mas é ótimo, é uma sensação maravilhosa sentir que também trabalhei um bocadinho para fazer perceber que não é só no imediatismo que a coisa se resolve. Se não fosse argumentista, podia ser professora, como já fui. Se pudesse ser outra pessoa, acho que queria ser outra pessoa da minha família. Eu sinto, no entretenimento como na ficção, estou sempre a contar uma história, seja lá ela qual for. Agora, penso que trabalho com o mesmo empenho em todos os projetos e quando não estou empenhada, até à data também tive sempre a hombridade de me vir embora, porque acho que as pessoas não têm culpa se eu deixei de estar empenhada. Se eu já não consigo, pronto, então tenho que me ir embora. Mas penso que não são dois chips diferentes. Acho que tem só a ver com o prazer, que umas coisas nos dão mais prazer do que outras. Acho que é só isso. Nos dias escrevo melhor do que noutros. Porquê? Porque precisamente essa pressão, por exemplo, mesmo um programa semanal, implica imensa disciplina. Mas escrevê-lo é um trabalho. É um trabalho. E, portanto, eu acho que os profissionais também se mecanizam de alguma maneira, não é? E que, sei lá, os atores também sobem ao palco e não quer dizer que lhes apeteça todos os dias quando sobem ao palco, e os bailarinos também vão dançar, mesmo que eventualmente nos dias lhes apeteça mais do que noutros.
São com certeza profissões em que uma certa inspiração, uma certa predisposição conta, mas conta sobretudo trabalhar. Se fosse um homem, acho que queria ser o meu pai, é uma coisa um bocado esquisita. Se pudesse trabalhar com uma personalidade conhecida, acho que trabalharia com Mandela. Eu sei que já morreu, mas gostaria de o ter conhecido e ter feito alguma coisa com ele. Eu acho que até ao dia de hoje ainda não perdi o encanto pela escrita. Portanto, sofro imenso enquanto escrevo, não naquela coisa, não tenho essa ilusão de que, não tenho qualquer espécie de ilusão que preciso ali de um momento para estar inspirada. Não, é um trabalho como os outros, mas eu desempenho com alguma ansiedade, com algum sofrimento, mas sobretudo com imensa satisfação. E acho que vou continuar sempre a escrever enquanto a satisfação se sobrepuser à angústia, à insegurança, não é? Porque isso são dados sempre presentes. Não, acho que não é possível escrever sem que uma pessoa se sinta insegura, que se calhar aquilo não está bem, que poderia estar melhor, que acho que isso é uma coisa boa, uma certa angústia, olhar, será que eu vou ser capaz? Mas acho que esses são bons motores e enquanto de facto a satisfação se sobrepuser a tudo isso, eu acho que vou continuar a escrever. Não posso dizer até quando, espero que seja até sempre, mas acho que isso é o mais importante, é eu sentir que o prazer é mais intenso do que tudo o resto.